Com sede em Petrolina, no Pernambuco, a chegada da indústria Coelho se deu em Picos no início da década de 70. A instalação da primeira e única indústria têxtil do estado do Piauí movimentou a economia local, chegando a empregar em 36 anos de funcionamento aproximadamente 5.000 pessoas. No auge da produção de 1975 a 87, a Indústrias Coelho S.A. produziu 2 milhões de metros de tecido. Por mês, a indústria consumia 1 tonelada de algodão, vinda não só de Picos, mas das cidades de Simões e Paulistana. Com a vasta produção de algodão na região, passou a ser uma das maiores indústrias têxtil do Nordeste, chegando a importar tecidos para Portugal, Argentina e Suíça. Mas depois de uma crise envolvendo uma praga de bicudos na plantação de fornecedores e depois de inúmeras greves de funcionários, a indústria fecha seus portões, encerra suas atividades e em 2010 declara falência, contraindo uma dívida trabalhista de 30 milhões de reais. Entregue à Justiça do Trabalho, o Parque Industrial foi a leilão e em 2014 foi comprado por um grupo de empresários do município pelo valor de 15 milhões de reais. A quantia para pagar os direitos trabalhistas dos funcionários foi dividida em 4 parcelas. Em abril deste ano estava previsto o pagamento da terceira parcela, mas o valor ainda não foi repassado, segundo alguns ex-operários. Foi determinado para a gente receber. Só que antes da gente ir para a Caixa, já foi constatado que na lista, no site da internet, estava constando já o meu nome. Só que o meu nome estava lá constando como suspenso, né? A decisão de retenção dos créditos trabalhistas de aproximadamente 600 pessoas foi tomada pelo juiz titular da Vara do Trabalho de Picos, após uma ação do advogado que acompanha a causa coletiva junto ao Tribunal Superior do Trabalho. O advogado pede mais 20% de honorários contratuais, além dos 12% que já são pagos pela Justiça. O advogado pegou esses contratos, fez uma reivindicação à Vara do Trabalho de Picos sobre o destaque, a retenção desses valores e repasse para ele. Eu indeferi esse repasse, esse destaque, esse repasse para ele. Ele ajuizou uma medida, um mandado de segurança no TRT, aqui no TRT da 22ª Região. O TRT confirmou a decisão, ele recorreu para o TST, e o TST ainda não decidiu essa questão, não decidiu ainda se o advogado pode ou não cobrar honorários na ação coletiva. Mas o TST decidiu que, para esta 5ª etapa e para a 6ª etapa, eu terei que reter 20% dos créditos dos titulares, dos beneficiários da ação coletiva. Então, tudo está suspenso porque eu tenho que fazer este cálculo, não é um cálculo simples. Procurado pela nossa equipe, o advogado Vidal Dantas, responsável pela ação, diz que o pedido é legal, uma vez que tem como base o artigo 22 da Lei 8.909 do Estatuto do Advogado. É legal porque o nosso Estatuto da Advocacia prevê no seu artigo 22 que o advogado tem direito a honorários de sucumbência e honorários contratuais. E esses honorários de sucumbência, que já foi recebido, que foi de 12%, esses honorários foram suportados, foram pagos pela própria indústria Coelho. Os honorários contratuais, aí sim, eles é que são pagos pela parte. Já o juiz é contrário ao pedido e afirma que o acréscimo de 20% em honorários contratuais ao advogado é ilegal. É ilegal, é incabível. A lei não prevê esse tipo de cobrança. O advogado contratado à época era um advogado contratado pelo sindicato. O sindicato contrata, remunera, ele ajuiza a ação e a justiça condena, desde sempre condenou, os reclamados ou as empresas a pagarem os honorários do advogado do sindicato. Ex-funcionários reclamam de terem sido enganados pelo advogado, que apresentou um documento dizendo ser algo para facilitar o recebimento dos direitos trabalhistas, mas os papéis assinados não passavam de um contrato para a cobrança de mais honorários. Depois que nós assinamos foi que correu o boato, que era para dar os 20% a ele, mas já era tarde, nós já tínhamos assinado, não tinha mais como fazer. Nós fomos lesados mesmo, enganou nós. O advogado nega e diz que todos estavam cientes das cobranças. Eles assinaram, tem testemunhas,
formulando o contrato, a assinatura de testemunha, tudo dando suporte legal, suporte jurídico ao contrato que eles assinaram, ciente de que realmente teriam que pagar os 20%. Enquanto a decisão do TST não sai, cálculos começam a ser feitos na Vara do Trabalho de Picos. A expectativa é que, mesmo diante dos problemas, a última parcela de crédito seja efetuada até abril de 2017. Nós fazemos uma programação para esses pagamentos. Nada é feito sem programação. O problema agora é que houve uma quebra, de certa forma, da programação com a decisão liminar do TST. Mas nós fazemos uma programação e, em abril do ano que vem, acredito que esteja praticamente tudo solucionado, a não ser as questões pontuais, de alguém que não veio receber, de alguém que faleceu. Essas questões, elas existem e vão continuar existindo. Mas, no grosso da questão, acredito que em abril de 2017, nós teremos finalizado.